damos graça, Pai, por mais um dia, estarmos mesmo cansados fisicamente, ó Pai, nos dispusemos para estar aqui e nós cremos, ó Deus, que o Senhor honra, Senhor, aquele que, ó Pai amado, se esforça, aquele que está sempre, ó Deus, com o coração aberto, Senhor, para aprender mais. Então nos ajuda, nos capacita, abre a nossa mente, Senhor amado, para alcançar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para passar, ó Pai, para nos, Senhor, dá uma luz, ó Pai, para que a gente venha ter o pleno entendimento e revelação da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Página 44, no 3. Falamos sobre, demos um ênfase sobre imagem, sobre sacerdócio, e agora vamos falar como que, na questão de domínio, que nós temos esse entendimento que o Senhor nos criou, em cima daquilo que eu falei domingo, o Senhor nos criou para governo. Então Ele está dando aqui uma orientação de como nós vamos alcançar, de que forma nós vamos estar alcançando esse governo. Então Ele fala domínio pelo serviço. Aí quando nós lemos Mateus, de 20 ao 28, aqui relata a história da mãe que foi pedir para Jesus, os meus filhos podem ficar sentados um do lado direito e um do seu lado esquerdo. Ela faz esse pedido, E aí Jesus fala para ela, depois você lê, aí Jesus fala para ela assim, mas será que estão dispostos, Será que tem um entendimento do que é estar ao meu lado, Porque eles queriam estar ao ladinho ali de Jesus, mas Jesus estava dizendo, Será que tem esse entendimento, Que realmente estar comigo é beber o cálice que eu bebo, E aí falaram, não, nós estamos prontos, sim, para passar por isso. Aí o Senhor responde no verso 27, ele diz, o 26, ele diz assim, ainda que vocês bebam desse cálice, passa por esse processo, não sou eu que vai dar isso, é o Senhor, não sou eu que vou dar esse privilégio, é o Pai, Ou seja, é tudo um processo, na verdade. E aí no final desse texto, ele dança a palavra, se alguém deseja ser grande, abre lá a sua Bíblia, só para ler esse trecho aqui, o último, lendo Mateus 20 e 28. Deixa eu ver como é que está aqui nessa, Mateus 20, no verso 28. Mateus 20, no verso 20. Deixa eu ver onde está aqui. Vou ler do 25 em diante. Então Jesus, chamando-o para junto de si, disse assim, bem sabeis que pelos príncipes e dos gentios são esses... Será que é aqui? Eu estou lendo certo? Tá. Tá batendo tudo. Tá, Mateus 20, do 20 ao 28. Aqui no 26. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser ser entre vós, ou algumas versões você está grande, tá, na sua versão, fazer-se-á grande, seja, aqui essa tradução está bem assim, seja o vosso serviçal. Como é que está na sua? Também. Serviçal. Serviçal também? E qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, seja o servo, Então aqui ele está, por que ele dá esse exemplo, Todavia o Senhor mostrou a forma como podemos ter um domínio, através do serviço. Então o conceito, muitas vezes, não é fazer tudo, Aí ele diz assim, se alguém estiver entre nós, isso nos mostra que existe um desejo dentro de nós, que nós fomos criados para isso. Só que às vezes esse desejo de domínio que vem não é de uma forma correta. É sobre a cultura que a gente tem aprendido, de dominar. Por isso que a mentalidade de liderança ficou distante daquilo que Deus quer.
Porque daí fala assim, ah não, mas, né? Muita gente fala, eu não nasci pra ser líder. Às vezes olha a Paty, quietinha, eu falo, não, eu prefiro estar, né? Vou estar fazendo de uma outra maneira, mas não quero, porque sempre tem a mentalidade de cuidar, de falar, de eloquência, né? Porque fala bem ou porque é mais dinâmico, né? Então a gente sempre pensa assim, né? Mas na verdade, até pela palavra que o Senhor nos deu no sábado, isso tem que quebrar, né? Dessa mentalidade nossa, que não é esse tipo de governo, não é esse tipo de liderança que o Senhor está falando, né? Todavia o Senhor mostrou a forma que nós podemos dominar. Primeiro, através do serviço. Isso não significa que teremos de fazer tarefas onde não enxergamos propósito nenhum. Ou seja, servir não é fazer tudo, mas fazer tudo que se relaciona com propósito. Porque às vezes, você vê aquelas pessoas, elas nem sabem, mas colocaram um jugo, um fardo tão grande, que elas pensam que é isso servir, que tem que estar ali, que tem que fazer. Não, mas o nosso servir, você sabe, e é ter esse entendimento que você está servindo, né, dentro daquilo que Deus colocou para cumprir um propósito. Você vê que Jesus foi para a cruz. Por quê? Ele disse, olha, passa de mim esse cálice, né? Mas todavia seja feita a tua vontade. Existem coisas, né, que nós não gostaríamos até de fazer, mas nós fazemos por quê? Porque sabemos que é para cumprir um propósito. E esses dias a gente tem pego muito essa questão, pessoal falando sobre a questão do sábado, né? De ser igreja, tudo, né? E aí eu estava falando, né, hoje, uma pessoa, uma situação, e contou toda a situação. E verdadeiramente a pessoa tinha até razão. Mas eu falei, aí é que está. É isso que engloba o servir. Porque isso que engloba ser igreja. Porque às vezes você está lidando com pessoas que não têm o menor entendimento. Não tem a menor... E é onde você, muitas vezes, você vai ter, por um propósito, ou por você estar numa situação, ou mesmo na questão quando você está dentro aí do corpo, a gente serve, a gente releva, a gente passa por cima de muitas coisas nesse quesito servir, ou faz. Quando uma pessoa faz por imposição, ou às vezes para ficar bem no filme com algumas pessoas, você pode ter certeza que vai cansar. Porque tudo aquilo que não é focado num objetivo, num propósito correto, cansa. Tudo aquilo que você faz convicto em Deus não cansa. Você tem até um cansaço físico, mas no espiritual te renova, te dá graça. Então quando você sabe que você está servindo, né? Você está trabalhando, você está fazendo algo, né, num propósito do Senhor, pode ninguém vir limpar. Tem uma escala de 10 pessoas. Tu vai, tem uma semana, no primeiro mês funciona aquela beleza, mas depois... Mas o que acontece com as pessoas? Quando você não tem esse foco desse governo que Deus almeja, que o exemplo que ele deu foi o próprio Jesus que veio para servir. Mas Jesus dominou o ambiente. Jesus influenciou por onde ele passou. Mas em todo momento ele servia. Porque ele estava para cumprir um propósito. Tá entendendo? Entendeu? Não é que você tem que fazer de tudo. Faz tudo sem propósito. Eu vou, eu levo, eu carrego, eu faço mudança, eu venho. Eu estou fazendo tudo. Por isso que depois essas pessoas saem. Porque elas ficam olhando para as outras. Aí cansa. Porque você não está motivado. Agora, quando você está focado, fala, não, eu estou aqui em Deus, Deus me colocou aqui para esse tempo, eu estou aqui preparado para servir. Nós vamos receber um casal em dezembro, que eles vêm passar lua de mel. Só que eles têm uma chamada para a Ásia, para Japão, e vieram no propósito, você vê. Tanto lugar, né, que poderiam passar a lua de mel. Vamos ir para Tóquio. Vamos para Tóquio, mas por quê? Eles querem estar num ambiente onde eles sabem que tem um propósito ali. Falar, poxa, Deus nos abençoou, Deus, vamos lá. E uma semana dessa lua de mel, eles querem servir num lugar. E esse pastor argentino, que eu conheci, né, que a gente tem um contato, até faz muito tempo que eu não falo com ele, me escreveu, a semana passada, um pastor, eu tive uma direção, tudo, né, quero esse casal, serve aqui, são uma bênção, são evangelistas, são professores aqui,
E eles não querem nada, mas eles querem servir, porque eles sabem que tudo, até esse casamento, tudo que Deus fez é para cumprir um propósito. Você vê, até o casamento, até a lua de mel, até uma semana da lua de mel. Então isso é loucura. É loucura. Eles querem tirar uma semana dessa viagem deles que estão esperando para poder ir numa igreja servir. Querem estar indo, servindo o que precisar. Então isso aí você vê a mentalidade da pessoa. Então quando você serve com propósito, você domina. Você domina. Você vê? Não é um domínio, eu mando aqui. Agora eu sou líder, você limpa, você pega, você vai. Você é sempre daqui para frente. Não funciona. Você pode ver que já tem uma resistência. Mas quando você vê, às vezes, uma pessoa, às vezes não é ainda aquele, né? Às vezes você está lidando, pegando uma liderança, mas você vê, às vezes o camarada é bom, está prestativo, isso e aquilo. Tem tantas coisas que você vê que a pessoa tem o mesmo, um sonho em Deus. Então você releva algumas coisas e tem prazer de servir. Você vê aquela pessoa, mesmo não estando ainda na perfeição em Cristo, somos perfeitos em Cristo, mas enquanto estamos aqui, estamos caminhando de glória em glória, a gente tem prazer. Então, o serviço gera domínio. Acaba que aquela pessoa, por ela servir, por ela tá ali, né? Não estou falando só serviço de limpeza, servir em todos os aspectos, né? Tá ali, é para uma visita, é para estar sempre ali, ela acaba atraindo outras pessoas e outras pessoas têm prazer de estar com ela. Entendeu esse ponto? Que o domínio, né, pelo serviço, ou seja, você vai dominar, você vai, né, ter uma influência de liderança automática pelo líder. Pastor, só para perguntar uma coisa. Pois seria o tópico esse aqui? O poder para você? São tópicos. São esses. tópicos. São tópicos. São tópicos. Entendi. Esse é o tópico. Poder para dominar. Né? Isso aqui é dominando, né? Ou liderando através do serviço. Pode ser, que aquele depois o domínio. Então, o domínio às vezes fica uma coisa forte, né? Você está dominando, mas não é esse domínio, né? De ambiente, de pessoas, né? Porque a pessoa que não está em Deus e ela é bacana e ela é carismática, ela até domina de antemão, mas depois na convivência, se ela não tiver a parte de serviço, né? Aí já vai ficar complicado, mas quando ela tem, ela domina por isso, né? Todo verdadeiro líder é um servo glorificado, ou seja, falei sobre isso também no sábado, que esse glorificado, né, é porque nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Quando essa bênção está em nós, né, nós somos esse servo cheio dessa glória, dessa bênção. O caminho para a liderança é o desempenho do serviço, do chamado que recebemos de Deus, o seu propósito para nós. Servimos cumprindo o seu propósito. Até aqui tudo bem? Quer dizer que se perguntar alguma coisa aqui, né? O que significa você dominar pelo serviço? Você daria uma explicação? Através do serviço. Tem o próprio exemplo de Jesus, né? E pode explicar assim dessa maneira também. Que não é fazer tudo, né? Mas fazer tudo que se relaciona com o propósito. E se perguntar os tópicos, são vários. Agora, o quarto, o poder para dominar. Poder aqui, ele está falando poder de power mesmo, né? Igual o apóstolo pregou lá, que você precisa de estar cheio de Deus. Né? É nesse aspecto o poder que ele está falando, não poder de dominar, né? É poder. Aí vocês risquem esse, eu falei na outra apostila, a gente até dá uma riscada aqui, nesse primeiro e segundo parágrafo, porque ele não deixou textos bíblicos, né? E para a gente entrar aqui, vai complicar um pouquinho. Então eu peguei as referências de baixo que são mais claras para a gente entender e já está com o texto aqui. Então, a última promessa do Senhor, a última palavra liberada do Senhor para os discípulos,
não foi diretamente o céu, mas ele fala sobre poder, né? Que receberíamos o alto poder e sereis minhas testemunhas, tanto, né, em Samaria, na Judéia, Samaria e nos confins da terra, Jerusalém e nos confins da terra. Este poder é uma capacitação, explica aí, grifa aí, é uma capacitação para impactar, mudar e controlar as circunstâncias. O poder de Deus nos transforma em leões. O que ele está dizendo aqui? Quando o Senhor falou que desceria, através de Paulo aqui, que desceria esse poder para ser a testemunha, tanto, né, no lugar em que eles estavam, né, em Jerusalém, toda a Samaria, até os confins da terra, era o quê? Era uma capacitação. Você viu que foi aquele momento que eles receberam línguas, né, a visitação, e foram cheios do poder de Deus. E ali, até a Lena está gostando muito agora dessa pregação do Abrantes, né? É esse texto aqui, que eles começaram a falar, e era uma glória tão grande, um poder tão grande, que mesmo sem entender o que eles estavam falando, né, eles se entendiam, né, conseguiam captar. Mas por quê? Porque era um poder de Deus. Então esse poder se exalava deles. E isso foi dando frutos. Foi isso que foi gerando frutos. Então é uma capacitação, né, para dominar também, para impactar. Você vê que você observa quando uma pessoa ela está ministrando, ela pode ser quietinha. Por isso que eu falo, não é quem grita mais, não é, sabe? Não é gesticular mais. Essa pessoa tem um jeitinho tranquilo para falar, mas você sente um poder na palavra. Você sente, né, quando está impartindo alguma coisa, vem, aquilo causa um impacto pessoal e um impacto no ambiente. Por isso que quando é uma palavra que realmente que vem com uma pessoa que realmente está assim, ligada no Senhor, ela libera uma palavra, né, por esse poder, né? Há um poder na vida daquele que realmente está em Deus, né? Não somente de uma leitura bíblica, mas eu estou falando de algo do Espírito, né? Por isso que eu digo, a gente, seja num estudo ou seja numa pregação, não dá mais, não vive mais esse tempo de você ficar contando histórias, né? Por isso que as igrejas perderam aquela essência, porque virou histórias da Bíblia. Conta uma história, a vitória é sua e Deus é bom, nós sabemos de tudo isso. O que falta hoje é o Evangelho com poder. É o poder que vai impactar. E por isso que você tem prazer, e por isso que nós viajamos para um lugar que não vai dar nem muito para passear, mas por quê? Porque são pessoas que vão liberar palavras, que têm impactado nações, que têm impactado, influenciado, que estão a nível de governo, governando ambientes. Então, quando a gente está cheio desse poder, onde nós estamos, nós governamos. Então, o segundo ponto aqui, né, nós precisamos de poder, né, para governar, dessa unção, né, dessa ousadia que só vem realmente pelo Senhor, né? E ele dá um exemplo, né? Nos transforma em leões. Você pode ver, né? A gente, por mais difícil que esteja, a gente viu situações aí, a Eixa que perdeu seu filho, né? Ela tá pregando, ela tá. Isso é o quê? Isso é poder de Deus na vida. Uma pessoa normal estaria de cama, estaria depressiva, que é um óbvio. É uma mãe que perdeu um filho, não é porque estava doente. Você leva no hospital para fazer um tratamento, ele não volta mais, né? No auge da idade, e você vê, até tem uma passagem, não sei, esses dias eu estava vendo que a amiga dela, que é a Fernanda, não queria pregar num lugar. E falou para ela, não tenho condição. Que é meu sobrinho, né? Que era como um sobrinho para ela. Ela falou, não tenho condição. Eu vou pregar o quê? Ela disse, você vai sim. A própria mãe disse, claro que você vai. Só existe uma Eixa,
Onde você vai, tem milhares que ela ia pregar para mulheres. Quantas tem lá naquele auditório? Esperando alguém que leve uma palavra. Tá pior do que eu. Só porque não é um parente. Então isso é poder. Imagine uma palavra. Então, uma palavra assim te transforma num leão. Você vê uma mulher, é isso que ele está dando um exemplo, né? Quando você tem esse poder de Deus, você fica como um leão. Vem uma força que é sobrenatural. Não tem explicação. Isso vem do alto. E isso gera poder. Porque imagine essa mãe. Ela teve uma perda, mas quantos ela está ganhando? Isso é liderança. Isso é domínio. Onde ela estiver, vai ter prazer das pessoas ouvi-la. É o seu testemunho de vida. O seu servir não parou de adorar. E ele dá o exemplo desse escritor. Eu recomendo, se vocês querem ler, saber mais de cultura do reino, é um excelente escritor. Eu leio muito livro dele, e num dos livros ele dá esse exemplo aqui. Magnus Moon, ele morreu recentemente, né? Um exército de ovelhas liderado por um leão sempre vencerá um exército de leões liderado por uma ovelha. Quer dizer, você pode ter um monte de pessoas guerreiras, pessoas valentes, mas se for uma pessoa murcha, uma pessoa medíocre, uma pessoa que não sabe quem ela é em Deus, uma pessoa que não transmite isso, acaba morrendo todos os guerreiros que tem. Guerreiros que eu digo são pessoas cheias de potencial, que às vezes vem com aquele gás e tal, dali a pouco, se não tiver um líder, ou não tiver um leão, ou alguém, né, que transmite essa força, né, pode ser um monte de leão, vai morrer porque está sendo, né, cuidado por uma ovelha. Mas aí ele fala, né, que se a gente tiver um exército de ovelhas, mas tiver um guerreiro, um leão cheio de Deus, com certeza vai vencer sempre. Davi tinha um rebanho de rejeitados, né? Mas como era um leão, os transformou em matadores de gigantes. Um exemplo maravilhoso, né? Davi tinha sido expulso, né, do reino. Seu filho, né, queria tomar o reino, Absalão, e ele, para não matar o filho, saiu e foi para o deserto. E no deserto, mesmo aos olhos naturais, triste como um perdedor, ele não se deu por vencido. Ele pegou aqueles homens endividados, cheios de problemas, e levantou um grande exército. Então, como é importante a nossa presença como governantes do reino, não de pessoas, de ambiente. As pessoas vão querer nos seguir quando você falar diferente, quando você ter atitude diferente, quando todo mundo quer guerra, você chega com uma palavra de paz. Quando todo mundo vem falar de uma situação, você fala, deixa isso de lado, vamos focar em você. Então isso é um tratamento que Deus tem feito em nossas vidas, né? Porque quando o Senhor disse, através de Paulo, que o Senhor nos tirou desse reino de trevas, né? E transportou para o reino da sua luz. Ele tirou você de um governo, que era um governo de trevas, e levou para um outro governo. Então, o que faz a gente ter que ter essa mentalidade é entender que quem nos governa hoje é o Senhor, e Ele tem dado essa autonomia para nós. Então, quando você estiver num ambiente, mesmo que ali seja tudo ruim, tenho falado, Deus está colocando servos, né? Está lá, não sei também se você vai, a Samira também está em lugares, não está nos colocando em ambientes para tratar diretamente com os servos de Deus. Se você vai ter que ouvir coisas, ver coisas, mas no meio desse ambiente você tem que ir convicto. Que se você for influência, o camarada pode ser um caloteiro. Mas para você ele paga. Ele não dorme, porque você é referência. Agora, o que acontece? Quando você não tem governo, quando você não tem autonomia, quando você não tem nada, quando você anda como um derrotado,
chega num ambiente falando de todo mundo, brigando com todo mundo, brigando não sei o quê, brigando, sei lá. Como que Deus vai ser justiça para você, se você não governa? Você não precisa ser governado, o chefe está lá, ele é a autoridade, mas o governo espiritual, no ambiente, você vai conquistar. E por mais que o chefe seja ruim, por mais que às vezes você está passando luta, o que é teu, Deus vai honrar. O que for seu, a pessoa fica inquieta, né? E vai e ela ajeita, e se você tiver que estar lá, você fala, não, Senhor, eu vou estar aqui, porque eu sei que eu vou influenciar. Amém? Então nós vamos avançar. Na sequência, mude de mentalidade, que é a coisa mais difícil que tem. Toda vez que nós falarmos de mentalidade, você lembra da nossa cultura. Até mesmo para a gente aceitar o Evangelho, que eram as boas novas. Às vezes nós viemos de uma cultura, no mínimo, uma cultura católica romana. Foi o que nós aprendemos dos nossos pais e que eles aprenderam. Então, quer dizer, hoje, aí chega num certo determinado tempo da vida, alguém traz as boas novas. Mas você aquilo está incutido na sua mente. Entendeu? Porque foi aquilo que você viu, aquela imagem, palavras, tudo isso criou essa mentalidade. Então o verdadeiro, aí ele fala sobre esse espírito de liderança, também é questão de mentalidade. Não é de técnicas ou métodos, né? Aí ele dá o exemplo de um lobo. Um lobo criado com um cão pode até parecer um animal doméstico, mas dentro de si tem aquele clamor pela selva. Tendo sido criado para governar e liderar, o homem sempre terá esse clamor dentro de si, ainda que de uma maneira errada. Mas dentro dele, ele está falando aqui de ambiente. Então a nossa mentalidade, né, no exemplo que ele deu, é como se você fosse um lobo, que é de selva, né? Aquela coisa, e você está lá como um cachorrinho e nos acomodamos. Porque você está um bibelozinho, cachorrinho, você dá comidinha, você faz bibelozinho, lacinho, banhinho. E nós estamos assim, vamos para a igreja, o Senhor cuida de nós, o Senhor vai me dar. Deus não te salvou para dar nada. Ele te salvou para você governar. E através dessa postura, você começa a receber o que é teu. Né? Então, muita coisa a hora que a gente mudar essa mentalidade, que é algo que já está dentro de nós, a hora que isso conseguir ter um espaço na nossa mente, é o que eu falei, muda as nossas atitudes, sabe? Você não se atribula tanto. Se fosse outra época, nossa, eu já estaria, ai meu Deus, não vai dar. Ai, tem que correr atrás. Aí eu estava até falando com a Rêmica, só vai, vamos ficar tranquilo, vai dar certo, vai, tranquilo, assim. Porque se fosse outra época, você quer ir com a tua força. E com a força cansa. Mas se você falando, Senhor, é o Senhor que está no controle. Então vai dar certo. Porque estamos indo para um propósito. Então, se é a nossa parte, estamos fazendo. E não vamos forçar o que não é para ser. Porque você quer dar jeito, você vai, você dá um jeito. E no fim, nós estamos atrapalhando esse processo. Então, tudo, por mais que falou que não ia dar, que ia ter que ser, que ia ter que... Chegou na hora e falou, não, se encerrar nesse aqui está tudo certo. Mas por quê? Porque a nossa postura muda, porque eu começo a pensar. Gente, então, começa a analisar o seu dia a dia e todas as influências que vêm da sua mente, você começa a pensar, na hora que vier um negócio negativo para você, uma turbulência como você me contou antes da gente começar o estudo. Vem. Então isso vem e mexe com o seu homem natural que vive nesse tempo. Só que o Senhor disse que tirou você, né, desse governo de trevas, sem luz, sem entendimento, e trouxe para a luz. Então hoje não é mais esse cotidiano que te governa. Então, quando vier algo do seu cotidiano natural, que vai ter sempre, que nós vivemos aqui, porque eu falei, vai chover para todo mundo, para você também. A diferença é que a chuva para você
sabe? Tem gente que reclama por tudo. Choveu, reclamou. Está muito quente, está quente. Você já notou? Ai, não aguento. Ai, pelo amor de Deus. Ai, não sei o quê. Se chove é porque se choveu. Se é neblina é porque neblinou. Então, há uma insatisfação. Mas quando a gente está em Deus, até a chuva é boa. Você fala, ô Senhor, vamos embora, vamos comigo aí na chuva. Vamos, entendeu? Já não tem essa postura. E a mesma maneira nós temos que ser. Assim, quando vier situações assim, começa a pensar, fala, Senhor, eu estou aqui, mas não estou aqui. Se eu pertenço a esse reino e o Senhor me tem nessa linha de influência, então me ajuda, Senhor. Me ajuda, porque eu não quero ser influenciado. Porque todas as vezes que o teu meio te influencia, significa que você não avançou. Significa que a gente ainda está sob o governo anterior. Então, existe dentro de nós, sim, uma liderança. Existe dentro de nós, sim, uma influência. Nós só estamos no ambiente errado como lobo. Pegaram o lobinho dentro do vizinho. Botar, mas dentro dele tem um negócio estranho. Tem uma coisa, sabe, porque anseia por isso. Então, a natureza, olha, que texto lindo da Bíblia, fala que a natureza geme, anseia pela manifestação dos filhos. Sabe o que é isso? Estamos andando como curso da vida e não andando como herdeiros do Senhor. Por isso, geme, para que alguém bota a cabeça para cima, né, e comece a se posicionar. O que leva alguns viverem como cães é o conforto, a comunidade e receber tudo na mão. E não ter que caçar nada, né? A gente quer só ser abençoado. Segurança de ter alimento todos os dias, em outra palavra, o receio da pressão. O problema do lobo que vive como cão é que ele não está sendo o que foi criado para ser. Aqui. Falso. Até aqui tudo bem? Estou explicando direitinho? Falsos conceitos sobre liderança. Existem alguns mitos, né, que afetam a nossa mentalidade. Isso tem a ver também com a cultura. Tudo que a gente aprendeu, né? Eu também pensava em alguns pontos aqui. A gente nasceu para liderar, mas ainda precisa tornar-se um líder. O espírito de liderança foi colocado dentro de todo homem, pois fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas esse potencial tem que ser despertado. E aí a gente tem que quebrar mitos. Sabe o que é mito, Dan? Sabe, né? O mito, né, ou seja, a história, né, o que colocaram na nossa mente, de que líder nasce líder e não são feitos. Não é assim? Eu, né, muitos anos, falei, não, esse aqui já nasceu para liderar. O mito de que a liderança é a vontade de Deus só para alguns. Que o líder é aquele com temperamento mais autoritário ou poderoso. E que a liderança é resultado de um treinamento super especial. Claro que nós vamos melhorar. Se a gente pegar um Tiago Brunet, a gente vai potencializar, né? O que é uma bênção. É preciso que tenhamos claro na mente que a liderança, da forma como Deus planejou, é algo que fluirá espontaneamente se entrarmos dentro do princípio da palavra de Deus. Posso perguntar também, né? Aqui acho que eu vou perguntar, hein? Os mitos? Muito bom para perguntar. Sobre os mitos? É muita coisa. Eu estou mesmo dormindo já, para falar a verdade. O crescimento da influência de um... Aqui tudo bem, né? Isso aí já... Tranquilo. Crescimento da influência de um líder. Vai esse? Quer esse? Ou quer parar daqui? Esse aqui. O que é mais um? Mais um, né? Crescimento, eu vou falar só a parte negativa. Positivo eu falo na semana que vem. Crescimento da influência de um líder. Liderança, grava aí. Liderança, grifa. Liderança é influência. Nada mais, nada menos. Aí ele dá o exemplo de Josué. Josué, quando foi enviado para espiar a terra, ele já era um líder na tribo de
que todos, né, os que eles enviaram, eram cabeça de cada tribo, ou seja, já eram líderes. Todavia, eles não tinham uma influência muito significativa. Talvez como ele, você seja um líder hoje que não tem ainda muito reconhecimento, muita influência. Então ele vai dar o exemplo aqui de Josué, que não tinha, no seu início de carreira, ele não tinha muita influência. Lá em Números 13, 25 a 33, depois você lê, conta aquele trecho onde onde enviaram, né, esses governantes, eles enviaram esses líderes para espiar a terra. E quando voltaram desanimadíssimos. Os únicos que voltaram animados, uma proposta boa, foi Josué e Caleb. E aí não tinha influência, né? Josué, juntamente com Caleb, se levantou e tentou mostrar naquele momento que a terra poderia ser conquistada. Mas ninguém deu crédito. Você diz que é possível conquistar, que é possível multiplicar, mas as pessoas da célula, da igreja, do seu grupo, preferem não acreditar. Então não fique desanimado se a influência ainda é pequena. Porque é aquela doideira, né? Às vezes a gente está indo para um nível mais alto do Senhor e você tem esse pique. Às vezes você fala para a pessoa e ela está... Você fala, não, mas vai dar. Que é isso? A gente está aqui para reinar. A gente está aqui... E a pessoa, né? Você vê que não alcançou. Então não desanime. Porque se nós estamos na linha certa, é que às vezes a gente ainda não está com uma profundidade. Às vezes você não tem muita palavra concreta para falar. Então a gente tem o pique, mas ainda não tem uma palavra para dar uma palavra rema. Às vezes não veio para você passar. Então não desanime. O caminho está certo. Josué também. Quando abriu a boca, todo mundo caiu matando. Ninguém cria nele, ele não tinha influência, porque o que ele falou não serviu de nada. Ninguém cria nele. O relatório de Josué a respeito da terra foi positivo, mas as pessoas não criam nas suas palavras. Era bom, mas o pessoal não conseguia crer. É angustiante quando um membro de um grupo da célula simplesmente não acredita na possibilidade da vitória pelo poder de Deus. Depois leiam esse Números, tá? Que a gente pode perguntar. Ninguém o seguiu. Os outros 10 espias conseguiram que todo o povo o seguisse, mas Josué não conseguiu nem mesmo um seguidor. Ele não parecia ser um líder promissor. E também ninguém o respeitou. Observe que além de não ter o reconhecimento do povo, Josué não tinha o respeito deles. Pois depois de ouvi-lo, isso está em Números 14, no verso 10, ouviram, ele deu um bom relatório, ele falou que as perspectivas eram boas, mas quando você lê esse verso, vai dizer que buscaram matá-lo, né? Queriam acabar com os dois. Muitos líderes se sentem desrespeitados, mas está dizendo aqui, você não precisa se defender. Deixa que a glória de Deus se levante e o defenda. Porque no verso 10 está dizendo que quando o povo tentou destruir Josué, matar, porque estava saturado das ideias positivas deles, né? A Bíblia relata que no mesma hora a glória do Senhor invadiu aquele ambiente. Então hoje nós carregamos o Senhor conosco. Então nesse tempo, se você talvez pense, puxa, ninguém está nem ouvindo, né? A gente, de tempos para cá, a gente tem pregado o reino, a gente tem falado do reino, mas só agora pessoas estão ouvindo. Só agora está refletindo. Começou a refletir dentro, começou fora também. Então a gente não desanima, porque o Senhor vai nos levantar. Amém? Vou parar por aqui hoje. Semana que vem a gente vai falar da influência de Josué depois. Ok? Oremos então. Pai, eu quero declarar, Senhor, nessa noite, um renovo sobre a vida dos teus filhos. Pai querido, que cada um continue te servindo, ó Pai, porque, Senhor, a forma que nós temos de servir, seja de que maneira for, vai causar influência e vai gerar domínio, Senhor. Ó Pai, pessoas vão ser influenciadas pelos teus filhos, ó Pai,
Senhor, quebramos agora nesta noite qualquer, Senhor amado, mito que não tínhamos capacidade, Senhor, talvez para ser líder, porque não é nesta mentalidade de liderar, de governar pessoas, não é isso. É uma liderança de ambientes, ó Pai. Senhor, eu declaro, Senhor, que todo mito, Senhor, e toda insegurança, ó Deus amado, e tudo aquilo que foi construído na nossa mente acerca de governar, de liderar, de sobressair só porque fala melhor ou não, cai por terra hoje, em nome de Jesus. E eu declaro aqui, Senhor, sobre este recinto, sobre esta sala, Senhor, ó Pai, no qual estamos aprendendo a Tua palavra, eu declaro, Espírito Santo de Deus, que aqui, Senhor amado, tem governantes, que aqui, Senhor, tem líderes, ó Pai, tem homens, ó Pai amado, e mulheres que o Senhor está levantando para esse tempo, Senhor, ó Deus, que talvez hoje estão como Josué iniciou, Senhor amado, sem, ó Pai amado, não estão influenciando muito talvez, mas o Senhor vai estar capacitando, Senhor, e preparando, ó Pai, para que possam governar, sobressair, ó Deus, sobre cada ambiente onde estiverem. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, e te bendizemos, já grato, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado a cada ministração. Amém e amém.